Começando mais um vídeo do canal. Bom, quando eu apareço aqui, ó, de touquinha, é porque vai ter alguma coisa aí na cozinha, né? E meu filho falou que queria comer coxinha, eu tinha as coisas, tinha frango, eu tinha umas coisas pra fazer a massa. Então, falei, vamos fazer coxinha. E ele me ajudou aí um pouquinho também. E então vamos que vamos aqui, porque eu vou ensinar como que eu faço a minha coxinha. Essa massa ela é maravilhosa, é feita com batata, é uma massa muito gostosa e ela é muito facinho de fazer, com pouquíssimos ingredientes você consegue fazer uma coxinha aí, ó, deliciosa. Então quem tá chegando agora já se inscreve, já curte, já comenta, compartilha também e vamos que vamos aqui fazer essa coxinha. Bora que bora! Bom, aqui já cozinhei meu frango, já desfiei. Faltou só um cheirinho verde, uma cebolinha, mas eu não tenho. E aí eu não vou colocar, né? E aqui eu coloquei 2 batatas médias pra mim colocar na minha massa, porque minha massa pode colocar batata. Fica uma delícia. E aí eu vou esperar cozinhar pra poder fazer a massa e enrolar. Mas já tá tudo, ó. O frango tá uma delícia, tá bem molhadinho, do jeito que eu gosto. Agora esperar. Bom, já amassei a minha batata, eu vou colocar 2 colheres de sopa, né, de manteiga, margarina. Eu recomendo usar sem sal, mas como eu não compro sem sal, então eu vou usar a que eu tenho aqui em casa, que é com sal. Aí eu ponho um pouquinho menos de sal, pra não ficar salgada a massa. Eu coloquei 2 e agora eu vou colocar 2 xícaras de leite, né? Eu vou usar um copo de 200 ml. Você pode usar também, colocar uma de leite e uma de água. Eu vou colocar 2 de leite. Ó, coloquei então 2 de leite, né? Coloquei um copo de 200 ml, então totalizou 400 ml de leite. Bom, aí eu vou colocar também caldo quinoa. Porém, eu não tenho ele tablete, mas eu tenho ele em pó. Então, eu vou colocar todo aqui que eu tenho. E aí, eu vou colocar um pouquinho desse tempero Ana Maria. Porque... Ih, voou o negócio. Porque eu acho que tem esses negocinhos, a massa ficava tão bonita, sabe? E vou colocar uma pitadinha de sal. Aí vamos ligar nosso fogo. E vamos, né, mexendo até derreter a manteiga, né? Ficar tudo aqui bem, né, juntinho. E aí eu vou vir com 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, eu vou usar 2 xícaras. Eu vou usar, total vai dar mais ou menos umas 2 xícaras, vai dar, eu acho que tem 250 ml a xícara, isso. Aí eu vou usar 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo. Enquanto isso, eu vou pegando a farinha pra deixar aqui, porque conforme ela for vindo, o ideal é ter alguém pra na hora que começar a ferventar, aí a pessoa vir jogando a farinha pra você poder mexendo ela. Mas não tem segredo, gente, é isso aqui. E ó, já coloquei, né, as 2 xícaras aqui, porque o ideal é você jogando aos poucos, não jogar de uma vez, porque vai muito da farinha, às vezes, né, usa mais, às vezes usa um pouco a menos, então é sempre é bom você deixar a medida aqui, né, um pouquinho até mais da medida e você vai jogando aos poucos. Como você sabe se a massa tá boa, se ela já está cozidinha, você vai pegar nela, ela não pode grudar na mão, ela tem que estar bem desgrudando da mão. Então, ó, então aqui, tá vendo como que fica, ó? E aí, quando ela começar a levantar a fervura, é onde a gente vai jogando a nossa farinha. Levantou a fervura, farinha. Aí a gente vai colocando. Então, aí o frango tá ali, ó, né? Às vezes eu coloco um requeijão, ó, começou a levantar a fervura. Aí eu... Bom, começou a levantar a fervura e agora a gente vai entrar com a nossa farinha, né? A gente vai colocando aos poucos, né? E vai mexendo, né? Hoje, é bom você sempre ter alguém para ir colocando a farinha para você, que fica mais fácil para você mexer, né?
Mas meu filho tá com o Arthur, então eu vou fazendo aqui e vou mostrando pra vocês. Vou colocar aqui na ring light e vou mostrando pra vocês. Mas é isso, levantou fervura, vai colocando. Eu sempre coloco um pouquinho a mais de farinha, né, ali no bowl, caso precise, né? Mas eu vou colocando aos poucos e vou vendo. A textura correta ali da massa é quando depois que você colocou a farinha, mexeu bem, ela não estiver mais grudando. Você pega assim a pontinha do dedo, dá uma apertadinha assim, pega um pedacinho da massa. Se ela não estiver grudando na sua mão, é o ponto perfeito. Mas você deixa ela cozinhar bem, né? E aí, se precisar, você vai colocando mais farinha, tá? Então, é isso. Aí, agora é deixar ela cozinhar bastante aí na panela e mexendo aí bem, né? Aí, quando você dá aquela beliscadinha ali no pedacinho, você vê que ela não tá grudando, é a hora de que não precisa mais da farinha, tá? Então, é só mesmo ela cozinhar. E aí, eu deixo aí ela cozinhar bastante, né? Porque esse é o segredo da massa, que ela fica bem gostosa. E, né, como eu digo, mão na massa, né? Como eu sei que minha massa tá boa, como eu falei pra vocês, eu coloquei um pouquinho a mais, né? Porque às vezes pode ser que você precise mais, pode ser que você precise a menos. Então, ficou aqui um pouquinho. E aí, como eu sei que minha massa tá boa, tá quente, ó. Porque, ó, ela não vai grudar na mão, ó. Ela vai ficar bem, ó, e não vai grudar. Então, ela tá perfeita, né? E aí, eu vou deixar ela aqui na panela, que eu vou dar uma limpadinha aqui na pia pra mim poder colocar ela pra trabalhar depois com ela, né? E aí, ela ficou bem cozidinha, deixei cozinhar bem. E ela ficou bem, ó, bem fácil de mexer sem precisar passar nada na mão, ó, bem soltinho. Então, né, é uma medida que dá mini salgado, dá mais ou menos 50 mini salgados. E uns salgados maiores dá uns 10, 8, 10 salgados, né? Então, eu vou dar uma organizada ali pra eu poder vir mexer com ela. Mas é isso, o ponto dela é esse. Bom, a minha massa já tá aqui na bancada, já limpei toda a bancada bonitinho, né? Queria dizer, já gosto de jogar uma água quente. E olha, gente, que massa maravilhosa. Olha isso. Nada de grudar na mão, super fácil de trabalhar. E aí, eu vou separar aqui pra mim saber quantos que vai dar. Ó, tá bem quente. Deixa eu ver. Vou fazer elas maiorzinha. Então, vou separar aqui. Eu não vou... Se você for fazer pra vender, você pode pegar uma balancinha, né? E, como que diz, calcular, né? Mais ou menos a quantidade que você quer fazer. Isso aqui vai ficar muito grande. Vou ter que diminuir um pouco. E aí, você pode, for fazer pra vender, você pode calcular a quantidade, né, que você quer. O tamanho que você quer e você pode ir fazendo as bolinhas, né? Vou fazer mais ou menos isso. E aí, é muito fácil, gente. É muito fácil. Vou pegar uma colherzinha. Vocês vão escutar um pouquinho o Arthurzinho chorando, porque ele ainda tá enjoadinho por causa da vacina. Mas é isso, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou deixar uma colher. Bom, tá muito simples, você, né? Faz uma bolinha, aperta, né? Coloca o frango.
Aí nesse, né, no meio, você, né, fecha ele mais no meio, deixa as bordinhas mais largas pra poder você depois modelar o biquinho dela, né? Então, você coloca uma quantidade de frango e depois vai fechando, né, subindo essa parte que fica mais grossinha, você vai subindo com ela e rodando assim, ó. Aí já vai formando a nossa coxinha. Você vai modelando ela, tá, gente? Vai modelando até ela ficar bonitinha. Aí, ó, é muito simples. Bom, aqui já coloquei o filhão pra ajudar a pôr a mão na massa também, né? Bom, aqui eu coloquei aqui meio copo de leite e meio copo de água, total 200 ml, tá? Então, eu passo no leite e depois passo na farinha. Aí, coloca bastante, aí depois vai batendo pra tirar o excesso da farinha que fica. Então, pra não soltar depois no óleo, né? E olha, vai ficando assim as nossas coxinhas. Bom, coxinhas todas empanadas, né? E agora a gente vai o quê? Fritar, né? E vamos ver como que ficou essa maravilha de coxinha, né? Então, vamos que vamos, né? E colocar esse óleo para esquentar e fritar nossas coxinhas. Olha que bonitinhas que ficaram. Elas ficaram bem grandinhas, viu, gente? Coloquei nesse caneco que ele é grandão. Eu ia até fritar nessa panelinha, mas eu deixei um pouquinho do frango pra me dar partozinho de janta. Aí eu nem lavei a panela, mas eu vou fazer nessa daqui mesmo, porque ela é bem grandinha. Às vezes eu vou perguntar como eu sei que o óleo tá bom pra colocar. Quando ele começa a levantar essas bolhas, começou a levantar essas bolhas, é sinal que ele está bom. Se você quiser, você pode jogar também um palito de fósforo. Então, você vai ver se imediatamente já vai, né, fritar esse palito. Mas a temperatura certa é essa. Quando ele começa a levantar essas bolhas. Então, já começou a fritar. Depois eu viro ela de um ladinho, do outro, pra, né, dourar o biquinho também. Bom, coxinhas prontas, ó. Olha. E agora, o melhor de tudo, né? Vamos provar. Vamos ver se essa coxinha tá mesmo gostosa. Peguei aqui um guardanapo, porque tá bem ainda quentinha. E vamos, ó. Vocês gostam de comer aqui, ó, pela pontinha ou aqui pela bundinha? Eu vou comer como eu de costume, pela, né? Que delícia, ó. Peraí que eu não cheguei no recheio ainda. Tá quente, gente. Essa massa é maravilhosa. Super macia por dentro. Crocante por fora. Bem sequinha, ó. Sequinha.
Gente, que delícia. Ó. Maravilhosa. Tá quente. Muito boa, muito boa, muito boa. Então façam, gente. É maravilhosa essa receita. Essa coxinha não tem erro. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Daqui, diário da cozinha, da casinha na cozinha. Diário da casinha na cozinha. Ó, até rimou. E vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar muito like, comentar aí bastante. Eu vou deixar tudo aqui escritinho, os ingredientes, tá? E um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vou aqui, ó, deliciar essa coxinha. Tchau, tchau.